E a pressão pela demissão de Roger Machado atingiu níveis altíssimos. Pode haver uma reunião nesse domingo no São Paulo para definir pela dispensa do técnico. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também que o presidente do São Paulo, Arim Assis, já começa a trabalhar sua candidatura para tentar reeleição. E tem informação importante também envolvendo Arboleda. Coisa só piora para o zagueiro equatoriano. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Roger Machado pode ser demitido nas próximas horas, a pressão em cima do presidente Arim Assis do São Paulo é gigante para que o técnico seja dispensado. A gota d'água, mais uma derrota dessa vez nesse sábado de virada para o Vasco por 2-1 em São Januário. O São Paulo tem apenas 4 pontos conquistados dos últimos 18 possíveis. Uma vitória contra o Cruzeiro, um empate contra o Internacional e 4 derrotas. Contra Vasco, Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Vale a lembrança de que quando o Roger Machado é contratado por opção do Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, o tricolor dividia a liderança do campeonato com o Palmeiras sob o comando de Hernan Crespo, que vinha de 7 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 9 jogos. É exatamente por conta dessa circunstância que o trabalho do Roger nunca foi bem avaliado pelo torcedor do São Paulo. E o clima é muito ruim também entre conselheiros e pessoas próximas ao presidente, a ponto de o Assis estar programando uma reunião para esse domingo para debater os prós e contras em relação à demissão do Roger Machado. O que mais pesa hoje para a permanência do Roger é que o Assis já sabe que para dispensar o treinador vai precisar também abrir mão do Rui Costa, que foi o grande cabeça na contratação do Roger. O Assis teme ter de trocar agora, antes da pausa para a Copa do Mundo, o técnico e também seu diretor. Ele teria muita dificuldade em encontrar um substituto para os dois cargos, embora Dorival Júnior seja a bola da vez, o preferido de 99,9% dos torcedores são paulinos. A questão do executivo certamente era algo que precisaria ser debatido num São Paulo que encontra enormes dificuldades financeiras. Só para completar, importante registrar que Roger Machado, que não consegue convencer, dentro de campo também toma muitas decisões equivocadas. Até agora ainda não consegui entender, por exemplo, as substituições feitas no segundo tempo, que fizeram o São Paulo piorar. O tricolor até abre o placar, 1-0. É verdade que o Caleri perde uma chance incrível para fazer o 2-0, mas o São Paulo muda, vai perdendo força, perde o meio campo e acaba sendo derrotado. Você, na condição do presidente Assis, demitiria o Roger Machado? O que você faria com o Rui Costa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. A saideira sobre o São Paulo, contar que o Assis destituiu nas últimas horas Flávio Marques do cargo de assessor da pasta para controle de gastos e orçamentos no São Paulo, algo que nas redes sociais repercutiu muito mal, até porque o Flávio Marques era um dos conselheiros mais combativos a Júlio Casares e companhia na antiga gestão. Bora falar sobre o São Paulo. O presidente Arim Assis deve se lançar candidato para tentar a reeleição. Você vai lembrar, né? O Assis assume o São Paulo no lugar de Júlio Casares, presidente que renunciou para não sofrer o impeachment. No primeiro momento, o Assis assegurava que não tinha intenção de se reeleger, de buscar um segundo mandato, mas coisa foi mudando, ele foi picado pelo poder e está super disposto a continuar. E a maior prova disso é que a Cris Assis, a filha do Harry Assis, chegou a fazer uma postagem nas últimas horas afirmando que, depois de muitos pedidos para que o pai continuasse, o Arim Assis está decidido a se candidatar. Só para completar, é importante contar que Arboleda segue fazendo o São Paulo passar por vexames internacionais. O último, primeiro que o Arboleda sumiu do São Paulo em 4 de abril e desde então não fez mais contato. O tricolor já mandou 2 notificações ao atleta, segue pagando seus salários e o Arboleda ignora solenemente o tricolor. Mas o pior vem agora. 4 dias antes de desaparecer, o São Paulo se comprometeu a pagar mais uma dívida do Arboleda, dessa vez de R$800 mil, com sua advogada Caroline Brandão. E foi por causa dessa ação do São Paulo que o Arboleda conseguiu desbloquear judicialmente um bloqueio que havia sido feito em seu Porsche 911 Carreira S, avaliado em mais de R$1 milhão. Ou seja, o São Paulo desbloqueou judicialmente um bem do Arboleda e 4 dias depois, o que ele faz? Como prova de gratidão, ele abandona o clube, some, desaparece e ninguém tem notícia do atleta.
Porque eu brinco até que o banco de reserva, quando a substituição, não pode ser o Kinder Ovo. Cada vez que você abre é uma surpresa diferente. Não, o cara tem que melhorar o nível, subir. E menino, quando entra no lugar de menino, pode acontecer que o TT não entra mal, mas também não entra bem. Cara, esses meninos, o que o Adson fez, o TT não conseguiu fazer. Sim. É diferente. Do jogo entrou, mudou, veio, chutou, Isso participou sim. muito mais. Então é isso. Acho que faltou. O grande problema do São Paulo tem nome. Qual é? Dorival Júnior. A fantasma, Esse é o grande problema do São ele não Paulo. tá trabalhando, não, Mas senhor. é uma sombra gigante. A torcida não Olha, quer já chegou saber. no resolver Dorival. tudo. O O Vasco Vasco já ainda chegou age com o coração, mas é cara que lá dentro se fala muito, fica nos corredores, e enquanto ele não estiver trabalhando, ele vai ser essa sombra gigantesca para o Roger, como já aconteceu em outros lugares, aconteceu no Flamengo com o Jorge Jesus. Jorge Jesus, mesmo trabalhando, só se falava em volta de Jorge Jesus no Flamengo, e hoje o Dorival é essa sombra gigante que, infelizmente, lógico que ele não quer isso, mas atrapalha o trabalho do Roger. E hoje, a única forma do Roger se manter lá é ganhando. E desempenhando, né? Porque quanto o Rings não consegue desempenhar da forma que o torcedor esperava. Sim, principalmente jogando em casa. Mas o Higgins tinha Sarrafiore e tinha Gonçalves Franco. Gonçalves Francisco, que eram os dois. Que fazia o quê, Nath? Pegava na bola, ficava com a bola. Hoje o Adson estava fazendo a vez do meia. Quando ele vinha por dentro, muito bem no jogo. ele, Thiago Mendes, tocando a bola ali, muito bem, o Adson. Hugo Moura. Isso o São Paulo não tem hoje, por isso sofre tanto. Sofreu muito. Fez o gol, quer fazer o gol, tava igual. Faz o gol do Luciano, e aí recua, Vasco vem pra cima. Já no primeiro tempo era pra ter feito o gol do empate. A gente já vai falar mais do São Paulo, estamos na expectativa do Roger Machado e a sua entrevista, assim como o Renato. Teto do Vasco da Gama, Prats e Nath, qual é? O que dá para esperar de Brasileirão? Claro, a gente podia entrar em outras competições, a semana tem Copa do Brasil e tudo mais, mas focando em Brasileirão, é ficar ali no top 10? É a primeira página da tabela ou isso já é mais do que você esperaria há algum tempo, Prats? Não, eu imagino que tem uma condição de ficar no meio da tabela. Meio de tabela pode ser um top 10, pode ser perto dali. O Renato sempre deixou bem claro quando ele volta ao Vasco, né, que o objetivo era um campeonato seguro. O que é um campeonato seguro? Olhar para a zona de rebaixamento e sempre ver ali 8, 9 pontos atrás. Que é o campeonato que o Vasco faz hoje, né? Eu acho que o Vasco viveu ali, inicialmente, muito de um começo, de um treinador que conhece muito a parte do campo, mas também conhece muito de ambiente. Isso é um mérito grande que o Renato tem. Mudar o ambiente, mudar a maneira que o jogador vai acreditar, que vai assimilar o que ele vai passar. Isso entra na conta também. O Vasco ganhou jogos muito duros no começo da era do Renato Gaúcho. Depois há uma oscilação ali. Acho que o time vai sofrer em muitos jogos por não controlar o jogo. Fica muito um jogo laicar, mas é muito do que o Renato viu para esse time, a curto prazo, pelo menos. Eu acho que é um time para o trabalho do Renato deixar no meio da tabela. Meio ali, talvez top 10, se não tanto perto dali. Não muito além disso, mas também não para ficar correndo toda hora risco de olhar para baixo e ver sempre o fantasma ali de escapar de zona de rebaixamento. E tem a possibilidade com um cara que conhece muito a competição, né, copeiro, a Copa do Brasil. Também acho. Porque é uma premiação interessante para um time que precisa, né, não só o Vasco, como a maioria dos times no país precisam dessa entrada de premiação, mas pode ser também um caminho. Já que você abre mão de uma Sul-Americana, você está olhando mais para as competições nacionais. E a Copa do Brasil é contra o Paysandu. Então, é acessível, sim. A depender de como vai ser estruturado isso. Penso muito semelhante ao Prats, que inicialmente, assim, o próprio Renato Gaúcho e os dirigentes já convergiram nessa questão de o planejamento, 45 pontos. Não sofrer no Campeonato Brasileiro. Até para dar ao seu torcedor um pouquinho de alento das últimas temporadas, que chega em algum momento, o Vasco dá uma acelerada, daqui a pouco patina e começa aquele fantasma de novo, um pouco diferente na temporada passada, né, nas retas finais ali. Mas eu acho que passa muito por isso. E é o que eu falei, assim, como é que vai ser, como é que fica o segundo semestre pós-Copa do Mundo? Sustentação de jogadores, contratação, como é que vai ser o mercado, vai perder peças importantes, não vai? O quanto vai conseguir fisicamente manter essa equipe para conseguir, dentro de um elenco mais enxuto, aproveitar o máximo de partidas possíveis. Silas, agora falando do São Paulo. O São Paulo chegou a liderar. Acho que todo mundo, até o São Paulino, talvez não todos, mas uma boa maioria, entendia que aquela liderança ela era provisória, assim, que a realidade do São Paulo não era liderar, puxar a fila do Brasileirão, mas ao mesmo tempo começa a cair, está em quarto. Mas olha, tem uma galera chegando. Tem time com jogo a menos. Então, por exemplo, o Flamengo está empatado em pontos com 2 jogos a menos. Fluminense agora com um jogo a menos, o jogo da rodada que é contra o Santos, certo? Sim. Silas, e o São Paulo? A realidade do São Paulo, que obviamente é impossível a gente não entrar nessa discussão com este cenário do comando técnico, do Roger Machado sempre pressionado. E assim, já queria deixar claro, eu acho que ele apanha desde o início, mas muito mais. Ele já chegou. Isso. Eu acho que a diretoria foi muito mal, porque isso era esperado. Quando você tira o Crespo,
Que não é que a torcida acha que o Crespo é o Guardiola. Não, mas era um momento bom. Tava conseguindo fazer era um o que momento não fez ideal. antes. Quando você vai fazer uma coisa que vai chamar atenção. Claro. Fala assim, não, peraí. Eu vou tirar. Você tem que pensar, tá, eu vou tirar. Mas quem eu vou pôr? E aí você parece aquela coisa da vamos abrir as portas da esperança. Pô, o menininho pediu ali o equipamento. Pô, essa é uma referência mais antiga, se você não sabe que é o Silvio Pediu uma Santos. bicicleta, ganhou... Não acontece nada. Aí você fica, foi meio assim, sabe? Só saiu o Crespo. Aí fica a expectativa. Quem vem? O Roger Machado, que eu acho um bom técnico. Eu também acho. Só que, para esse movimento, eu acho um movimento muito errado. Mas muito errado. Então a gente está esperando o Roger Machado. E aí, quando o Dorival cai... Porque assim, se o Roger Machado sozinho, você poderia falar para o torcedor do São Paulo, mas não vou te falar, não tem ninguém, hein? Ainda assim eu falar, mas ele não é bom. Com o Dorival disponível, o jogo muda. Opa! Roger Machado chegou já, desculpa, Silas. Sim. Desculpa. É que eu quis fazer essa condição, porque assim, a gente vai ficar debatendo em cima do Roger Machado, e eu acho demais. Porque, por exemplo, o jogo com o Vitória, o Vitória mereceu ganhar, mas teve expulsão, o São Paulo perdeu o gol. Hoje, eu também acho que o Vasco, jogou melhor. Mas quem esteve mais perto de matar, o Vasco não matou o jogo em nenhum momento, mas foi o melhor. O São Paulo poderia ter matado o jogo e não aconteceu. E aí, poxa vida, hein, Roger Machado? Roger Machado não estava nada a fazer o gol do Calera. O futebol brasileiro é sobre resultado. Sem dúvida, não estou dizendo isso. O desempenho, ele chama muito, mas resultado... Chegou, ô Leão? Porque se não chegou, já... então vamos lá, já coloca, se você precisar enrolar em cima com a imagem, já pode meter a imagem do Roger Machado, a gente vai tabelando aí em cima. Vai falar, vamos ouvir. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivos e atualizados do São Paulo. São Paulo, infelizmente, perde o jogo de ontem para o Vasco da Gama de 2-1 de virada, né? Poderia ter matado o jogo ali com uma galera, né? Aquela oportunidade que foi inacreditável, aquele gol que o Cagliari perde. É aquelas coisas, né, cara? Recentemente aí no Vasco e Botafogo, eu vi o jogo, o Botafogo tava perdendo para o Vasco de 1-0. O Vasco teve a oportunidade de fazer o gol com o Tietchan, né? O Tietchan, ele e o gol, sem goleiro, o goleiro já tinha caído, só tinha um jogador do Vasco na frente dele. Ele vai tentar driblar o jogador do Vasco para poder chutar e chuta totalmente errado, torto na bola, a bola sai pro lado em vez de ir para frente. Era só se a bola fosse para frente, assim, qualquer grau para frente ela vai, mas só que ela foi pro lado, quase sai na bandeirinha. Um gol inacreditável. 3 minutos depois o Vasco toma o gol do empate e logo 5 minutos depois toma o gol da virada. E aconteceu agora a mesma coisa com o São Paulo. O São Paulo ainda teve a oportunidade de ampliar o placar para 2-0. Não conseguiu, logo depois sofre o pênalti, toma um empate e depois ali quase chegando no final da partida, o Vasco da Gama vira o jogo. Rapaziada, no jogo se você não fizer o gol, a bola vai punir. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!